Nós estamos estudando o que o olho não vê, mas o coração sente, uma série voltada para aquilo que muitas vezes nós não conseguimos perceber a olho nu, mas nós conseguimos com certeza sentir, porque talvez nos afeta, talvez nos abale, talvez de alguma forma essas realidades invisíveis possam afetar a nossa vida, a nossa família, os nossos queridos. E eu queria convidar você a fazer uma viagem, mais uma vez, no tema de hoje. O livro de Naum é um livro não muito comum para as mensagens, normalmente é um livro que não recebe tanta atenção. O livro de Naum, ele apresenta a história da queda de Nínive. Não sei se você se lembra dessa cidade. Essa cidade, na realidade, ela é marcada por conta de Jonas, né? A menininha já levantou a mão. Eu conheço Nínive, né? Jonas foi, digamos assim, comissionado para ir até Nínive e pregar. Anos depois, no ano 612 a.C., Naum narra a queda de Nínive. E essa queda é marcado justamente com a presença da destruição dessa cidade. É interessante que, por conta dessa ocasião, Deus aparece falando ali com cada morador, através do profeta Naum, alertando tanto da bondade de Deus, como a gente já cantou aqui, quanto do juízo divino. E é exatamente nesse contexto em que o profeta Naum cita um texto que é muito conhecido, uma promessa maravilhosa, está no livro de Naum, capítulo 1, o verso 9, diz assim: não se levantará por 2 vezes a angústia. Esse texto é bem mais conhecido do que o livro como um todo. Na sequência, no verso 10, tem algumas promessas, e eu queria desafiar você depois a ler pelo menos o capítulo 1 de Naum, como exercício para você passar a sua noite, porque são promessas maravilhosas aqui. E essa promessa, ela deixa uma garantia para a gente. A condição que nós estamos vivendo hoje, a condição de termos, por exemplo, maldade, de nós termos confusões, guerras, destruição, pessoas sofrendo, a condição de nós termos isso, depois que for instaurado o juízo divino, não se levantará uma segunda vez, de acordo com esse texto bíblico. Dor, sofrimento, abandono, angústia, não vai se levantar de novo. Não se engane. Talvez até parece que as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Os governos tratando as coisas do mesmo jeito. A maldade indo do mesmo jeito. Mas Deus não vai permitir que isso continue. E depois que Ele interromper através do seu juízo, não volta a se repetir nunca mais. Por várias razões. E eu queria desafiar você, se você tem interesse de saber quais são essas razões. Eu tenho um spoiler para dar para você. Todos os sábados pela manhã nós estamos estudando exatamente isso aqui na Escola Sabatina. Você é convidado para estar com a gente. E a gente está estudando exatamente esse tema. Eu não posso contar tudo, mas eu posso dizer para você que você é muito bem-vindo aqui, se você quiser, 9 horas da manhã. E também nós teremos as classes bíblicas aqui, aos domingos, às 18 horas. Também nós vamos estudar temas semelhantes a esse. Enfim, esse é o tema que muitas vezes nós não conseguimos visualizar essa angústia. Não dá para ver, talvez, a olho nu, mas a gente com certeza consegue sentir. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje. O desânimo, o cansaço, a fadiga, a angústia, o desespero e a luta intransponível. Nós vamos falar do mal do século, o câncer da alma, a depressão. Algo que afeta o nosso cotidiano, todos de alguma forma nós já fomos atropelados por isso, ou estamos vivendo, ou convivemos com alguém, ou conhecemos alguém que passa por uma situação como essa. Nós somos reféns, e a pergunta é: o que fazer, como lidar? O que é a depressão? Existe um estudioso, um doutor chamado Elsen, o nome dele é bem estranho, Delano Gari, o nome dele. Ele é neurocientista, psicólogo, ele tem um canal no Instagram, é um rapaz jovem,
e ele tem algumas coisas, e foi perguntado, alguns assuntos relacionados a isso, e foi perguntado para ele num podcast, e ele disse assim, que a depressão é um diagnóstico psiquiátrico que está na classe do transtorno do humor. Nós precisamos fazer algumas diferenciações aqui, eu vou me apropriar das palavras dele e de outros psicólogos que eu pesquisei, de materiais, de livros, para tentar definir. Não sou um profissional da área, apesar de gostar e de estudar, mas não sou um profissional da área. Então, se houver alguma ausência de informação ou o exagero dela, você dá o desconto necessário. Mas a verdade é que nós temos pelo menos dois grupos de contrastes da depressão ou do que ele chama de variação emocional. A variação emocional seria algo temporário e a depressão algo contínuo. Esse rapaz, ele inclusive cita um exemplo muito interessante, eu acho que é fácil da gente assimilar. Imagina que a tristeza ou essa variação emocional de vez em quando vai acontecer, assim como o tempo, o clima na cidade. Nós estamos vivendo, de vez em quando chove, de vez em quando nós temos muito sol, mas essa variação, ela não é uma coisa constante. E aí ele coloca, por exemplo, a depressão como sendo constante, igual os países nórdicos ou os países tropicais. O clima é completamente diferente. O clima é totalmente oposto. Num país nórdico você vai ter muito mais um período de frio do que no país tropical, ou numa área, de um país tropical, por exemplo, como a nossa região, você não tem o frio, a não ser aqui dentro, ou no shopping center. Normal é estar calor. Então, exatamente esse seria o sentido de uma variação de humor, ou, no caso, a variação de humor seria a depressão, ou uma variação emocional, que seria uma tristeza de vez em quando, uma angústia passageira e não cotidiana. E essas variações, elas são classificadas nos seres humanos de 3 formas. Essas 3 formas aqui: eutímico, hipertímico e distímico. Essa palavra vem do grego, a palavra eutime, a palavra eu significa normal, e time significa, timo no caso, time significa humor. Então, o eutímico seria a pessoa normal, a pessoa plena. O hipertímico seria aquele mais extravagante, ele é mais alto de clima, digamos assim, ele naturalmente ele é desse jeito. E existe a terceira categoria de pessoas, que é o distímico, que é a pessoa que ela é mais para baixo. E dizem os estudos que essas pessoas distímicas, os mais tímidos, mais para baixo, têm mais tendência a estarem, digamos assim, deprimidos ou mais propensos a isso. Mas existem outros fatores também. Essas variações, elas ocorrem de várias formas. Eu queria chamar, eu não sei se a Vanusa está pronta ali, nós temos um brinde, eu queria dar, se você está vindo assistir a nossa série especial, pode ligar a luz, por favor? E esse é um material especial para você, a gente quer entregar para você. Esse é um livro que vai tratar exatamente desse tipo de transtorno, exatamente desse tipo de problema. É só você esticar a mão, pedir, nós temos um livro especial para você, é um presente. Não se preocupe, o momento da oferta já passou. Você pode receber, é grátis, ok? Não é nenhuma propaganda enganosa. Isso é um presente para você. E é exatamente essas modificações de humor, essas variações, elas podem acontecer de várias razões. Enquanto vai sendo distribuído, eu vou dar um exemplo do que temos nesse livro. Por exemplo, podem acontecer razões genéticas. A pessoa pode ser, por exemplo, hipertímico e geneticamente ter uma propensão para ser depressivo. Existem, por exemplo, casos em que se os familiares, os pais ou pessoas próximas conviveram com esse estado depressivo, a probabilidade é muito maior da pessoa, mesmo tendo, por exemplo, sendo eutímico, sendo normal,
vou colocar assim, o normal no caso, não tendo esses temperamentos ou mais para cima ou mais baixo, mesmo assim a pessoa continua propensa por conta de atividades talvez tóxicas no trabalho, talvez na família, talvez por conta de uso de substâncias tóxicas, talvez por conta de fatores psicológicos. Existem várias razões. A alteração, por exemplo, dos neurotransmissores, de como ocorre essa sinapse, de como esses neurotransmissores já identificados, por exemplo, como a noradrenalina, serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores, eles mobilizam, facilitam que determinados comportamentos vão ser, digamos assim, percebidos de uma forma diferente. Por que eu estou colocando percebidos? Porque muitas vezes nós somos bombardeados, eu acho que a grande maioria das vezes nós somos bombardeados na sociedade com coisas ruins, de acordo com a tradução que eu vi eu não lembro se é Sócrates, ou se é um de Platão, um material que eu vi, que ele fala que a nossa cultura, ela é ignóbil, uma palavra tão difícil, eu decorei por causa que é difícil, é uma cultura pobre, é uma cultura difícil. Você vai ver as músicas, por exemplo, que tocam hoje, as letras são extremamente complexas, de baixo escalão. A verdade é que nós precisamos ocupar a cabeça de um outro jeito. E a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O conteúdo do pensamento importa muito. Se você está se abastecendo de coisas ruins, muito possivelmente você vai ter tendências a pensar da mesma forma que você está sendo exposto. Dentro de todas essas razões pela qual nós podemos, digamos assim, ser invadidos de um sentimento depressivo e nos colocarmos num espaço, vou colocar assim, num espaço emocional de depressão, onde vai ser uma constância disso, entre as principais razões, existe uma que tem um destaque especial, é o estresse. De todas elas, essa recebe um destaque especial. O fato de você estar estressado constantemente, eventos estressores, e você talvez não ter uma rede de apoio, amigos, família, tudo indica que você caminha para um quadro depressivo. Eu passei agora recentemente por uma situação bem estressante, até comentei nos 10 dias de oração, no Zoom, com alguns amigos, ali durante o Zoom. Eu estava bem cansado, me sentindo ruim, e conversei assim com algumas pessoas, e rápido, uma rede de pessoas, eu acho que porque eu sou pastor, e aí, está tudo bem, um monte de gente. E às vezes a gente não fala, ou não expõe, as pessoas nem sabem que talvez você esteja estressado, que você esteja ruim, que você esteja passando por uma situação desagradável. A verdade é que nós precisamos entender que nós somos, algumas vezes, incapazes de perceber ou de enfrentar situações como essa. A neurociência, os neurocientistas, eles descobriram que existem 2 módulos, tipo como se fosse uma função, quem trabalha com programação, como se fosse uma função que o corpo humano chama para resolver problemas. A primeira função, 2 se destacam. A primeira função é a função do apetite. O apetite seria tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é prazeroso. Quando nós somos expostos a isso, essa função é ativada e nós temos uma sensação de alegria, de prazer, de regozijo, são reações positivas. E existe uma segunda função, um segundo módulo de sistema que é chamado, que é a função da retirada. E essa função, ela funciona como fosse uma proteção, um bloqueio. Se algo acontece, essa função é ativada para que você ignore aquilo, você bloqueie aquilo, você retire aquilo do seu convívio. E a neurociência descobriu que no processo da depressão, no estado de depressão,
Um desses módulos não funciona, é o módulo do apetite. E esse módulo do apetite, ele tem algumas características. Eu queria colocar aqui 3 características que o Dr. Marcos Abud, ele apresenta. Essas características são vontade, o prazer e a memória. Quando a pessoa tem isso desativado, esse módulo, essa função do apetite desativado, a pessoa não tem vontade. Ela é cortada, digamos assim, a sua vontade é cortada, ela não tem mais vontade, não tem mais prazer. Ela não consegue nem enxergar a possibilidade de ter alegria. Segunda característica que apresenta aí é a ausência de prazer. Aquilo que era prazeroso não tem mais alegria. Não tem mais nenhum tipo de vontade, né? Não tem mais prazer. E o terceiro é a memória. É como se a pessoa fosse desconectada do planeta e ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não consegue mais nem se relacionar direito. Ela não consegue mais conviver da forma adequada. E isso é chamado de anedonia. É justamente a capacidade que, por conta da depressão, nós nos tornamos incapazes de gostar daquilo que a gente gostava. Complexo, né? A verdade é que nós vivemos numa situação bem complexa. A gente decidiu colocar isso como um dos temas, porque isso atormenta a sociedade. E com certeza atormenta a nossa igreja também. Com certeza existem muitas pessoas que estão passando ou próximos disso ou vivendo uma situação semelhante. Eu separei um quadro aqui de um outro doutor. Ele apresenta um programa na Novo Tempo. É um psiquiatra, psicólogo também. E ele apresenta esse quadro que eu achei extremamente interessante para a gente ter uma noção da diferença do que é a tristeza e do que é a depressão. A tristeza é um sentimento normal diante de perdas. Se você passou por uma situação triste, acabou um namoro, um relacionamento, perdeu um parente, alguma coisa assim, um cachorro, não sei, você vai ficar triste. Mas na depressão, ocorre um transtorno do humor que você não consegue mais ficar feliz de jeito nenhum. Ele nunca passa. Ele vai ser duradouro. Ele vai ter uma função prejudicial na depressão. E ali vai ter uma função limitada. Talvez você tenha uma reflexão e já sai daquele estágio. Você reage de um jeito diferente na tristeza, diferente da depressão. Aqui você não consegue reagir. Por mais que a pessoa fale, bora sair, bora tomar um sorvete, bora fazer tal coisa, você não consegue. A pessoa que está com depressão, ela não consegue. Talvez, por que a gente está falando isso aqui? Porque talvez não é você que está com depressão. Você conhece alguém. E esse quadro, todo esse tema aqui, é para ajudar talvez você que está passando por um processo ruim, um processo difícil, mas também para que você possa ajudar alguém. Sabe, nós precisamos procurar talvez ajuda, talvez você precise de uma ajuda profissional, talvez você precise procurar um psiquiatra, procurar um neuro, procurar um psicólogo. Não se limite à palestra, o pastor falou, é assim mesmo. Não, vai estudar, vai procurar um profissional, de repente você conhece alguém, encaminhe, vamos tentar lidar com uma situação melhor. Talvez você precise usar inclusive medicação. E nas pesquisas que eu fiz, eu percebi uma coisa. A medicação, ela pode até tirar o sintoma, mas ela não resolve o problema. A medicação vai atuar e vai talvez te dar um pouco de alegria, mas o problema não é resolvido. O cerne do problema talvez não seja resolvido, porque é na nossa mente, e esse órgão é extremamente incrível. Existem, por exemplo, testes, o pessoal da medicina, os médicos conhecem muito bem, quando se faz, por exemplo, a aplicação de um remédio, seja ele novo, eles vão comparar esse remédio novo com o remédio antigo, e nessa comparação eles vão colocar também para teste um placebo, que seria um remédio que ele não tem efeito nenhum, ele é só, sei lá, trigo, não sei qual é o tipo de coisa, eu vou colocar trigo aqui porque é o que eu conheço. Então o efeito é zero. Mas nas pesquisas, principalmente nas pesquisas com relação à depressão ou transtornos,
As pessoas que fazem uso do placebo têm uma melhora, por causa que a mente condiciona a melhorar. É um órgão fantástico. Nós precisamos, de fato, aprender a dominar a cabeça, aprender a dominar a mente. A mente tem duas grandes características. Ou nós somos frágeis, ou a mente é poderosa. Dois mundos se encontram. E tem um detalhe importante aqui, é que sem Deus, a característica da fragilidade, ela vai ser muito predominante. O poder, a capacidade da mente, ela é limitada quando nós não estamos próximos de Deus. Eu separei um exemplo aqui de um sistema, de um carro. A Hyundai lançou esse carro que ele tem 4 motores independentes no pneu ali, nas rodas. E imagine que cada um desses pneus, dessas rodas, eles têm digamos assim, uma característica diferente. A roda da frente, por exemplo, vai ser o pensamento e as escolhas. As rodas de trás vão ser a fisiologia, a tua genética e também os sentimentos. Num carro desse tipo, num carro normal que vai para frente e para trás, talvez a grande maioria das pessoas com o pensamento e talvez as escolhas conseguiriam conduzir o carro. Mas num carro que nem esse, dificilmente você ia conseguir fazer uma manobra utilizando as características que ele tem, sem um sistema que controla isso, sem um sistema que automatiza isso para a gente, para que você seleciona um botão, aperta o acelerador e ele vai fazer uma função, ou você aperta um negócio, ele vai fazer outra função. A verdade é que o nosso sistema, digamos assim, mente, caráter, personalidade, nós temos muitas possibilidades semelhantes a um carro desse que ele está andando, faz uma curva, não sei se já mostrou, ele faz uma curva com os 2 pneus indo para frente, ele faz com os 4 pneus, ele vai dobrando assim, é diferente demais de um outro carro. Eu acho que até o desgaste do pneu é diferente desse carro aí. A verdade é que, sem sistema, dificilmente nós teríamos habilidade, talvez algum ou outro, mas a maioria não teria habilidade de conseguir dirigir um carro desse sem um sistema de controle, sem um sistema que coordenasse a inclinação perfeita do jeito certo, na hora certa. Da mesma forma, nós precisamos de um sistema para rodar no nosso carro, da nossa mente. E talvez tem gente que fala assim: pastor, o meu carro está sem sistema. Eu tô ruim, pastor. O sistema está batido já. Tem um pneu que nem roda mais direito, só está 3. O pneu está furado. A verdade é, como que nós podemos lidar com as derrotas? E nesses momentos finais, eu quero relembrar algumas coisas para você da palavra de Deus. O primeiro deles é que nós precisamos, de fato, lembrar das coisas. Moisés, por exemplo, quando passou pelo episódio das 10 pragas ali que foram lançadas, depois esteve ali no momento de abertura do Mar Vermelho, maná caindo, falava com a rocha, na realidade ele bateu na rocha, não falou, e a água saía. Moisés teve a presença de Deus, as pessoas iam falar com Moisés e Moisés estava com o rosto iluminado. Aquilo foi um negócio incrível para o povo. Ellen White vai dizer que a abertura do Mar Vermelho foi um negócio tão incrível que as pessoas, ao passar dos anos, os judeus continuavam relembrando dessa vitória, desse momento incrível que foi de libertação. Na sequência vem um rapaz chamado Josué. Ele consultava o Senhor, ele perguntava, ele estava interessado de como que o Senhor ia conduzir os detalhes. Josué, semelhante a Moisés, tem uma grande libertação. Ele atravessa o Rio Jordão e, pasmem, o Rio Jordão, existem perímetros do Rio Jordão que é imenso, igual é o Rio Amazonas aqui. E foi uma abertura, por exemplo, que eles atravessaram, dizem os estudiosos, que foi semelhante ao Mar Vermelho. Secou, abre o rio, seca, pode passar o povo. Depois, na sequência,
tem uma vitória em Jericó, onde eles rodeiam Jericó, dão um berro, as muralhas caem, eles invadem, e na sequência temos um problema, porque ali naquela ocasião, Josué, ele percebe que ele tinha que avançar e conquistar uma cidadezinha, um vilarejo chamado Ai, ou Ai, não sei como é que você interpreta essa parte. E eles olharam e falaram assim, essa vilinha aí, 3.000 pessoas, dá, sei lá, 50 famílias, não sei quantas ali, não, manda uns gatos pingados aí. E eles nem oraram, nem perguntaram nada, separaram o pessoal do exército, e foram lá e levaram um sacode. Você conhece a história? Josué ficou desesperado, chegou para o Senhor e falou algumas coisas. Ele disse assim, Josué 7, o verso 7. Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar pelo Jordão para entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Verso 8 e 9. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Josué aqui, então, ele está desesperado, ele percebe que ele se deu mal, ele foi derrotado, ele teve grandes coisas que aconteceram para trás, mas ele se esqueceu de tudo aquilo e ficou desesperado. Então o Senhor fala para ele no verso 10 assim, então disse o Senhor, Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto, sobre o rosto. Por que você está comendo terra aí? Por que você está desse jeito? Você se esqueceu quem eu sou? Você não se lembra mais do que eu fiz? O que aconteceu? Como é que eu livrei o povo? Como é que eu ensinei Faraó como é que se governa? Como é que eu abri o mar vermelho? Você já se esqueceu de tudo isso? Nós podemos, com certeza, aprender com as nossas derrotas. Devemos, inclusive, aprender. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar por situações ruins. O problema é, diante das derrotas, nós ficarmos sempre lá no chão, igual, eu não lembro qual era o nome do desenho que falava assim, ó céus, ó não sei o quê. Como era o nome desse desenho? Como é? Era Catatal? Como? Olha aí, esse aí. Ele falava assim, tudo ele reclamava. Olha, não sei o quê. Se a gente ficar desse jeito, vai ser um problema. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos aprender com as derrotas e se levantar. Pare de chorar. O nosso Deus é poderoso. Não fique do mesmo jeito que você está achando que não vai mudar nada, que Deus não vai modificar nada. Não. Levante, chore, reflite, mas levante. O nosso Deus, Ele é capaz de restaurar. Talvez você é um pai, uma mãe, um empresário, e por conta dessas circunstâncias, muitas vezes a gente mantém aquele status, né? Eu não posso dizer que eu estou com problema. O pastor não pode ficar triste. O pastor fala com Deus direto e não fica triste. Nós não precisamos viver desse jeito. Cristo disse, Mateus capítulo 18, verso 3, algo muito interessante. Ele diz assim, em verdade vos digo, que se não vos tornardes, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis aonde? Reino dos céus. Por quê? O que mais destaca numa criança para Cristo comparar com isso? Será porque a criança é mais pura? Ela é mais inocente do que nós? Talvez isso até tenha algum efeito, mas com certeza não é isso. Cristo coloca isso daqui para colocar a relação de dependência dele. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a ser dependentes de Cristo. Dependentes dele, estarmos conectados com ele, ouvindo a voz dele, confiando nele, tendo fé nas promessas dele, aprender de Deus. Ele pode restaurar as coisas. Só que se nós não nos achegamos até Cristo como um pai, como alguém que vai prover as coisas, nós estamos
extremamente preocupados, não estou dizendo que você não pode se preocupar, mas se nós colocamos uma carga maior daquilo que nós de fato podemos suportar, talvez nós vamos caminhar para um quadro depressivo. Por isso, confie em Deus, aprenda a depender de Deus. Como lidar com esses sentimentos? E eu queria colocar aqui um texto que é bem conhecido, o texto "Não irais para que não pequeis", numa tradução diferente, a nova é a tradução transformadora, que ela diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Olha que interessante. Não permita que a ira controle você. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar novamente. Eu sou do tipo de cara que fala pra caramba. Eu falo demais. Tem hora que eu devia ficar calado e aí eu continuo falando e a minha mulher só vira para o lado e dorme. Falo demais, devia falar menos. E esse texto é um texto para pessoas igual a mim. Talvez você fala demais. Talvez você não consegue nem refletir, não consegue nem dar espaço, não consegue nem permitir que Deus faça um trabalho ou ter uma reflexão. Só fala uma matraca, dispara. Não permita que a ira ou que um sentimento qualquer semelhante à ira, uma tristeza, por exemplo, se aloje no coração. Reflita, fique em silêncio, espera no Senhor. Faça uma reflexão, espere no Senhor. Só que o normal é a gente apresentar 1 milhão de desculpas. Ah, mas é por causa que fulano não sei o quê. Ah, porque... E assim vai. Apresentando 1 milhão de desculpas, menos reconhecer o nosso próprio erro. Sabe, o Salmo 91, nessa mesma tradução, apresenta algo sensacional, dizendo assim: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. E o resgatarei, e lhe darei honra. Com vida longa, recompensarei e lhe darei minha salvação. Nós precisamos aprender, meus queridos, aprender a depender de Deus. Deus tem planos para mim e para você. Nós não precisamos ficar deprimidos o tempo todo. Ah, pastor, eu não consigo. Não tem problema. Levante a sua mão, delicadamente, não agora, mas num momento pedindo ajuda. Manda um bilhete. Pastor, me visita. Pastor, eu preciso de uma conversa especial. Tem como o senhor conversar comigo? Eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, mas eu preciso conversar com alguém. Nós podemos ajudar, meus queridos. Nós temos uma rede de apoio aqui na igreja. Não fique lutando sozinho. A palavra de Deus vai dizer assim, 1 Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem o quê? Cuidado de nós. Nós precisamos reconhecer que Ele tem cuidado, não é só agora, Ele cuidou no passado, igual fez com Moisés, igual fez com Josué, igual fez com Abraão. É o mesmo Deus. Ele tem cuidado da gente. Então a gente lança sobre Ele essa carga, talvez seja muito pesado. Eu lembro de um colega pastor que disse que fez uma caixinha, e a caixinha, o título da caixinha era IPJ, que era as iniciais do Isso é para Jesus. Tinha coisa que ele não conseguia resolver, ele escrevia num papel e botava na caixinha: Senhor, isso aqui não dá para mim. Coloca lá, lança sobre ele a vossa ansiedade. Ellen White vai dizer que ele não conhece carga, ele não sabe o que é muito trabalho. E talvez você esteja com pena. Coloque nas mãos de Deus. Eu e você precisamos dar um passo a mais. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, coloca algo fundamental para que eu e você possamos ter um coração sem sentir esse tipo de coisa. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo precisa estar no centro da nossa vida. Nós passamos aí 10 dias de oração, colocando em primeiro lugar a comunhão com Deus, acordando mais cedo. Talvez alguns não fizeram, mas fizeram em outro horário, em outro momento, não tem problema nenhum, não tem dificuldade. A questão é, Deus está ocupando o primeiro lugar, Cristo ocupa o lugar central, Ele está no centro, ou você está tentando resolver o problema e Cristo está lá longe, distante. Sabe, coloque Cristo no lugar dele, o centro de tudo. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que receita sensacional. O apóstolo Paulo dando uma receita de como nós devemos enfrentar os nossos problemas. Eu esqueço de coisas ruins, não fique trazendo as coisas ruins do passado. Coloque no esconderijo do Altíssimo. Não fique trazendo coisas ruins. Prossiga rumo ao alvo. Eu tive a alegria no seminário, enquanto eu estava fazendo o seminário, eu tive um amigo que era muito aventureiro e ele já tinha feito algumas excursões na Chapada Diamantina, na Bahia. E ele me convidou a primeira vez, eu fui meio descrente, e falou: olha, nós vamos andar uns 70 quilômetros. Beleza, nós fomos. Eu fui 7 vezes com ele, só para você ter uma noção, de tanto que eu gostei do negócio. Foi bom demais. E toda vez que a gente ia para a Chapada era um negócio diferente, era um negócio novo. A gente subia um morro e achando que já estava perto de tal lugar e não estava, e de repente já tinha mais outro tanto para andar, e desce de novo, e sobe de novo, e anda num chapadão, e desce de novo, e vai entrar na cachoeira, e faz outro negócio. 7 dias, 5 dias caminhando, subindo o morro. É mais ou menos esse detalhe aqui. A gente prossegue, quando você acha que vai dar bom, aí de repente tem um problema, tem uma dificuldade, aí dá uma baixa de novo. E aí você prossegue, você vai continuando. O apóstolo Paulo vai colocar de uma maneira muito, mas para mim excelente, a forma de como nós devemos ver a vida. Se você acha que a vida vai ser tranquilo, de boa, paz e amor, não é assim. Ele vai escrever na sua carta, a última carta ali antes da sua morte, a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu querido, minha querida, nós estamos num combate entre o bem e o mal. É aqui na terra, esse é o palco do grande conflito, que ocorre diante dos nossos olhos, mas de fato ele ocorre no nosso coração. A busca de quem está no primeiro lugar, de quem de fato comanda. Talvez você escolheu já faz tempo, Deus comandando cada detalhe, mas mesmo assim enfrenta problemas. Eu queria dizer para você, você não está sozinho, nós estamos todos nesse mesmo combate. E meu desejo, a minha oração, é que você não desista, continue pela fé, continue prosseguindo, não esmoreça, conte com a gente. Tem líderes aqui da igreja, tem pessoas capacitadas, forme amigos. De repente você está precisando de ajuda, chama alguém, dá um sinal de vida. Deus, Ele está muito interessado nisso, que você receba uma ajuda, talvez uma ação divina humana, uma pessoa agindo como se fosse Deus. Talvez você se sente bem pequenininho, e diante da tua visão é impossível ser transponível. Minha esposa vai cantar uma música agora, e eu queria que você fizesse uma escolha, escolhesse caminhar ao lado de Cristo, para que nós pudéssemos de fato combater o bom combate e ser vitoriosos.
se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Cante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Pai de amor e Deus eterno, ó Senhor, nós enfrentamos problemas que aos olhos humanos muitas vezes não são perceptíveis. Mas Tu, Senhor, sonda o nosso coração e conhece cada detalhe. Tu sabes que nós somos pó. Tu conheces o íntimo do nosso coração, da nossa alma. Talvez, Senhor, aqui existam pessoas que sofrem
talvez de uma tristeza, de uma angústia, talvez de um processo depressivo complexo. Estão lutando, talvez medicados, talvez com terapia. Mas, Senhor, nós conhecemos que existe, além de todos esses recursos que Tu disponibilizaste através da sabedoria humana, nós sabemos que existe uma sabedoria divina, algo que transforma o coração, que inunda o coração de paz. E por isso nós queremos aqui, Senhor, entregar a vida de cada uma dessas pessoas que talvez estão enfrentando uma dificuldade como essa. Nós também nos lembramos aqui de algum amigo, parente, que talvez esteja passando por uma situação semelhante, Senhor. Ó Deus, que a Tua graça possa nos usar para que nós sejamos o bálsamo, nós sejamos o alívio, para que cada um, Senhor, encontre em Ti a segurança, a certeza de que Tu estás ao nosso lado. E teremos naquele dia um encontro especial. Quando estivermos abraçados contigo, vai ter valido a pena, Senhor. Te pedimos uma bênção especial sobre essa semana que é desconhecida. Senhor, conduz cada detalhe. Nós colocamos em Ti a nossa confiança. Nos lembramos das Tuas maravilhosas promessas futuras. Nos lembramos também da Tua maravilhosa atuação no passado, não somente nos patriarcas, mas também em nossa própria vida. E é nessa certeza, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança plena em Ti, para que Tu possas fazer morada em nosso coração, nos dando um novo coração, um coração cheio de paz. Vem de maneira especial nos conduzir na Tua proteção agora para os nossos lares. Nos dê um despertar na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Feliz semana.